Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. Estamos começando agora a nossa terceira temporada, a terceira temporada da série que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E nessa terceira temporada, a gente vai ter como tema a ação antroposófica na composição Si-Mundo. Porque é importante perceber que essa metodologia, ela parte dessa premissa: o mundo é comigo dentro. E o grande diferencial da antroposofia é justamente a sua ação concreta no mundo. E é isso que a gente vai ver nessa nova série, que vão ser 6 episódios: Pedagogia Waldorf, Medicina e Terapias, Desenvolvimento Social e Economia, Euritmia e Cultura, Arte e Arquitetura Antroposóficas e Formação. Dessa série vai ser um índice, mas vocês vão perceber que também é uma característica da antroposofia a sua complexidade e o quanto é uma profusão cada tema que a gente vai abordar. Então, o caminho até aqui que a gente trilhou no nosso programa, a primeira temporada foi de apresentação e diferenciação da antroposofia e da antroposofia da imanência. Na segunda temporada, que está linda, quem não assistiu, está aqui na descrição do vídeo o caminho para assistir, o território da casa, seus ritmos, rituais, como cuidado de si e do outro. E agora, nesta temporada, a intenção é apresentar essa ação concreta da antroposofia no mundo. E a gente começa com um verso para introduzir a temática. E o verso diz: é claro que é mais esforço lidar com a realidade do que discursar incessantemente sobre a harmonia do mundo e o amor da humanidade. Olha que coisa! A antroposofia não existe para fazer as pessoas dormirem, mas para despertá-las realmente. Vivemos numa época em que é preciso que as pessoas acordem. Ele falou isso lá no começo do século passado e está vivo até hoje, essa necessidade. Então, a vontade de Rudolf Steiner é pelo real. O assunto desse episódio me é caro: pedagogia Waldorf. Eu sou uma educadora Waldorf. Na minha prática cotidiana hoje, eu não uso mais o termo pedagogia Waldorf, eu uso educação steineriana por motivos que em algum momento eu vou trazer aqui para vocês. Mas no Brasil é conhecido como pedagogia Waldorf, e eu vou trazer um pouco dessa origem histórica. A primeira coisa que a gente tem que falar é que a pedagogia Waldorf surgiu a partir de uma demanda, de uma pergunta. E isso já diz muito da sua metodologia. Então, ela não é uma ação que vai para o mundo, ela é uma composição. E na composição Si-Mundo é isso. O que demanda a pergunta, a resposta, ela está nesse âmbito. A outra coisa, que essa pergunta ela era pelo social. Rudolf Steiner era, nas entreguerras, né? A gente está falando aí no final da Primeira Guerra Mundial, ele desenvolvia um trabalho de consultoria
em grandes empresas, indústrias que sofreram o impacto da Grande Guerra, pela trimembração social. Essa trimembração social, vou explicar logo no slide seguinte, né? Ele estava numa indústria, uma indústria de cigarros, Waldorf Astoria, e ele dava aula para os trabalhadores. É uma história muito bonita essa. Por quê? Porque durante a guerra, a grande maioria dos homens foram para a fronte. Quando voltaram, essa indústria já tinha outras pessoas trabalhando, mas absorveu todo esse contingente de mão de obra. E aí fez meio período. E nesse meio período, eles, uma parte, por causa que tinha mais gente do que trabalho, estudava. E Rudolf Steiner era um desses professores que ensinava de arte a matemática para os funcionários dessa indústria. E essa trimembração social, né, ela usa, eu acho isso muito importante, vamos ter aqui no nosso programa um vídeo só sobre trimembração social, mas ele usa o lema da Revolução Francesa, adequando cada palavra do lema, né, da máxima, para um âmbito do social. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Olha o que diz Steiner. A humanidade não terá mais o que dizer, se não estruturar o seu organismo social no sentido da trimembração, do socialismo para a vida econômica, da democracia para a vida do direito ou do Estado, e da liberdade ou da individualidade para a vida do espírito. Para mim, isso é chave. Por quê? Porque o que a gente vê por aí é a liberdade na economia, ou seja, o individualismo na economia, né? A vida econômica totalmente contaminada por um individualismo que não traz saúde ao social. Então, eu acho que isso é importante a gente perceber, porque a liberdade ela está no espírito. Cada um tem liberdade de ser quem é, de acreditar no que quiser. Isso é muito importante. E a gente vê essas três máximas usadas como arma contra a própria humanidade. E aí eu queria trazer a educação steineriana, a educação como tornar-se o que se é. E a tarefa do educador é justamente apoiar cada um para que se torne si mesmo, na sua singularidade. Para mim, isso é a coisa mais importante. Eu poderia ter apresentado a pedagogia Waldorf por vários vieses, mas eu acho que se a gente entender que os dispositivos, eu vou mostrar mais adiante, da educação steineriana, da pedagogia Waldorf, são para que cada um possa ser quem é, eu acho que a gente já entendeu um bocado dessa pedagogia, dessa educação. Então, vamos para alguns pilares. O exercício estético junto à natureza. Nós vamos conversar aqui também muito, já falamos um pouco de Goethe, da sua relação de composição entre a natureza e a cultura, né? Como que a estética goetheana traz essa composição, e esse exercício dessa composição está no currículo da pedagogia Waldorf. Outro pilar, o brincar livre. Esse brincar livre que é o exercício da singularidade do ser humano. Claro, o corpo sempre presente. É incrível.
toda a aula, mesmo na formação de adultos, o corpo ele está ali, ou seja, a educação não é só intelectualizada, ela é com o corpo todo, corpo inteiro junto. Olha que linda a sala de aula. Olha essa outra, gente, que beleza. Eu trouxe alguns exemplos de sala de aula que também são singulares. Olha, essa tem as mesas assim, essa assim. Então, essa eu peguei de uma escola pública também, a educação steineriana como uma vivência ampliada da escola pública. A música como um dos lugares, né? O fazer manual como exercício de processo, né? Começo, meio, utilidade, vida. Olha que lindo, gente, eu adoro essa foto. Não é? Numa escola pública, as crianças fazendo tricô. E um diferencial muito importante, a autonomia e a afetividade do docente. Ser docente da educação steineriana é ver com os olhos do coração. Então, eu trouxe um exemplo ilustrativo. O caderno como dispositivo de produção de singularidade. Eu acho isso muito importante, gente. Então, esse caderno... porque na grande maioria das metodologias tem um livro didático, né? O livro didático, quem constrói na pedagogia Waldorf é o próprio aluno. Então, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu com o meu filho. Ele estava na quinta, acho que no sexto ano. Ele estava no sexto ano, eles estavam estudando Roma. Já tinham estudado a Grécia, estavam estudando Roma. E aí, a professora deles tinha feito o doutorado dela na Itália, justamente em Roma. E ela trouxe toda a experiência de vida dela para dentro da sala de aula e trouxe o currículo junto e contou a história romana. Então, as ilustrações que ela trazia nas suas histórias eram de leões, né? Matriarcas, né? Todo imagético, colunas, todo imagético daquele período histórico. E aí cada criança ia compondo o seu caderno. E aí quando a gente teve uma reunião com as famílias e a professora na sala de aula, quando a gente entrou, estavam todas as pinturas, né? Porque são verdadeiras pinturas dos alunos nas paredes. E aí eu via, né, leões, guerreiros romanos, donzelas todas vestidas com aquelas roupas e tal, e tinha o desenho do meu filho que era assim, gente, vocês não vão acreditar. Imagina um recorte da rua, um recorte assim, né, um corte na parte de baixo do desenho, os encanamentos, e na parte de cima, 2 pés andando. Deu para imaginar? E aí eu fiquei, né, gente? Não era leão, não era nada. O que era aquilo? Perguntei para a professora o que era aquilo. E ela disse assim: é o Uli. O nome do meu filho é Uli. Ele desenhou o encanamento da água quente, que foi digamos assim, dos benefícios que a cultura romana doou para o mundo até hoje. A gente viaja pelo mundo, vê os aquedutos, vê tudo, não é? Então, olha que singular. Cada criança, a partir daquilo que foi posto, registra a partir de si mesmo o que mais lhe afeta. Então, acho isso assim muito importante. Então, esse é do Fundamental 1. Olha que coisa mais linda. São obras, né, gente? São obras. Ainda do Fundamental 1, olha o corpo de novo, né? O corpo, a partir das medidas corporais, eles fazem todo um estudo da matemática.
Fundamental 2, a ecologia, trouxe algumas fotos de caderno que tem por aí. Ensino médio, né, os pulmões, a rotação, química. Meu filho está no 12º ano. Na escola Waldorf são 4 anos de ensino médio. A partir do 9º, eles estão no ensino médio. Encerra o processo, né? Esse ano ele encerra o processo na escola Waldorf, que ele está desde petitinho do jardim de infância, 14 anos na escola Waldorf. Muito bem, para nunca esquecer, ninguém deve, no futuro, construir tranquilamente a própria felicidade se outros, ao seu lado, estiverem infelizes. Então, na minha perspectiva, na perspectiva da antroposofia da imanência, não há pedagogia Waldorf, não há educação steineriana sem que a gente entenda a dimensão social, sem que a gente lute pelo estado de bem-estar social. Então, para vocês que querem saber mais, aqui está o site da Federação das Escolas Waldorf do Brasil, muito rico, muito atualizado, com tudo que tem dentro da pedagogia Waldorf. O site da Sociedade Antroposófica, também com muito material de pesquisa, muita coisa lá. O Instituto Ruth Salles também tem muita coisa para vocês pesquisarem. E, para a organização do nosso estudo, nós temos o ativismodelicado.arte.br. E lá você tem o acesso ao acervo e as referências do nosso programa, com as 2 outras temporadas já todinha disponível lá, com todas as referências que a gente tem usado, as nossas redes, para você conhecer o trabalho. E para falar direto comigo, pode ser pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo e-mail. E aqui a gente tem também as referências do que a gente fez hoje. E eu queria agradecer demais a toda a gente que frequenta esse nosso espaço no canal Paz e Bem. E até o próximo episódio.